Vamos abrir a nossa Bíblia nessa noite em Atos dos Apóstolos 4, amém? Para todos aqueles que estão participando do culto através das lives, são tempos diferentes, mas o Deus é o mesmo, o Deus não mudou. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não há mudança, não há variação no nosso Pai, não há variação no nosso Senhor. Então, da mesma forma, se você estiver realmente participando do culto, não apenas assistindo como a gente assiste todas as outras coisas, mas se estiver participando, se o teu coração estiver no Senhor, certamente você vai receber tanto quanto aqueles que estão aqui. Ficamos felizes pelos que podem vir presencialmente, mas também aqueles que não podem, ou aqueles que vão assistir, que vão participar, que vão ouvir essa palavra ali na frente. Que hoje seja a noite, que o Senhor venha impactar a tua vida, venha fazer algo diferente, algo novo na tua vida. Todas as palavras são boas e todas elas, e não tem uma, não é hoje que é a tua palavra, mas se você está ouvindo esta palavra desta noite, é porque ela tem algo também, o Senhor tem algo direcionado para a tua vida, para acrescentar, para trazer transformação para aquele que ainda não é transformado, para trazer mudança para aquele ainda que não teve mudança, e para aqueles que já tiveram, acrescentar algo no seu coração, no seu espírito, um fortalecimento e uma convicção de que só Ele pode mudar a vida de alguém. E Ele fez isso na minha vida e vai fazer na sua também. Tem feito na vida de tantos. E a palavra do Senhor nos diz aqui em João, no capítulo 4, eu quero ler a partir do primeiro versículo. A palavra do Senhor diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes dos povos, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre os povos, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então,
chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Amém? Podemos nos sentar, que o Senhor venha a ministrar as nossas vidas poderosamente nessa noite, porque todos nós precisamos, aleluias, da palavra do Senhor sobre nós. Precisamos da transformação do Senhor sobre as nossas vidas. E aqui a palavra do Senhor vem falando, o pastor Paulo veio dizendo a respeito daquele homem a quem Jesus tinha liberto, a quem Jesus tinha curado, ali naquele poço. Mas aqui a palavra do Senhor vem falando de outro, que já não era Jesus, mas era o quê? Era no mesmo Espírito que habitava em Jesus, que veio sobre Pedro e João. Era na mesma missão que Jesus Cristo veio para fazer. Jesus veio para nos libertar. Mas no mesmo Espírito que Jesus Cristo libertou aquele paralítico ali, que estava, aquele moço que estava, aquele coxo que estava lá, aquele homem que estava ali naquele tanque de Betesda, mesmo Espírito, também Pedro e João ali, eles vieram, chegaram e libertaram o moço. Libertaram o moço quando esse moço, a hora que eles iam entrando no templo, aquele moço perguntou para eles, virou para eles e perguntou: olha, me dá uma esmola, como a gente vê tantas pessoas pedirem esmola. E realmente o que nós fazemos, e nem todos ainda, o que nós fazemos é pegar às vezes um trocado e entregar para a pessoa que está nos pedindo aquela esmola. Muitas vezes sentimos dó, por quê? Porque a pessoa, nós vemos que é uma pessoa necessitada, vemos que é uma pessoa coxa, vemos que é uma pessoa que tem um problema de saúde, e ali nós entregamos apenas a esmola. Mas nós não entregamos o tesouro maior que nós temos, que é o quê? Dizer: olha, em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. Em nome de Jesus Cristo, saia dessa vida. E esse levantar-se e andar não é apenas fisicamente, não é apenas levantar um paralítico da sua cadeira de paralisia, daquela cadeira que ele precisa utilizar, não é levantar aquela pessoa apenas daquela situação na qual ela se encontra, mas é o que? Levantar aquela pessoa do estado de espírito no qual ela está habitando, no lugar de trevas aonde ela tem habitado, tirar ela daquela condição, não a física, mas a espiritual. E ali Pedro e João, quando aquele homem pediu, quando aquele homem falou com eles, Pedro e João viraram para ele e disseram o quê? Olha, prata e ouro eu não tenho nenhum dinheiro para te dar, mas eu tenho algo, em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. E ajudou, diz a palavra que Pedro foi, deu a mão para aquele paralítico e ajudou a levantar-se. E isso me traz o quê? Isso me traz uma palavra. Quantas vezes nós temos ajudado alguém a se levantar? Muitas vezes só entregamos a palavra, só viramos para a pessoa: olha, Jesus pode mudar a sua vida. Olha, Jesus é o único caminho que salva. E a palavra do Senhor diz isso. Perto ali da passagem que o pastor leu, tem uma palavra ali, logo depois, dizendo assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, somente em Jesus Cristo, somente em Jesus tem salvação. E a gente entrega essa palavra para a pessoa, mas nós não damos a mão para ela se levantar da situação que ela está. A gente simplesmente entregou a palavra e deixou para lá. Estou dizendo de pessoas que nós poderíamos continuar a dar a mão, continuar a dar a palavra, continuar a caminhar com ela, continuar a ministrar. Quantas vezes tem um vizinho que a gente pode fazer isso? Tem um parente que a gente pode fazer isso? Tem alguém que trabalha com a gente que a gente pode fazer isso? A gente pode a cada dia ali regando uma sementinha que um dia a gente plantou. E quando nós vamos fazendo isso, aleluias, o Espírito de Deus, ele vai trabalhando e vai amolecendo aquela terra que às vezes está tão dura. E Pedro e João, eles fizeram isso, eles ajudaram, eles foram ali e olha, puxaram aquele homem pela mão. Eles puxaram aquele homem, quando levantaram aquele homem
imediatamente. Ele ficou de pé. Ele não teve quanto tempo aquele homem estava ali. A musculatura dele, eu não entendo muito, não sou médica e nem conheço nada dessa parte, mas entendo o seguinte: se a gente fica muito tempo sem caminhar, se a gente fica muito tempo sem andar, a gente sente que a nossa musculatura já enfraquece um pouco, ela já fica meio esquisitinha. Imagina uma pessoa que não caminhava tanto tempo, não tinha músculo suficiente para sustentar. Mas com o poder de Deus, o poder quando a presença de Deus entra nas nossas vidas, Ele sustenta, Ele visita ao mais profundo, Ele trabalha em todas as áreas e faz uma mudança tão grande que aquele homem, diz a palavra que aquele homem saiu saltando, entrou no templo saltando, entrou no templo como talvez mais do que qualquer outra pessoa ali, tinha mais força nas suas pernas do que qualquer outra pessoa, que era normal, que andava, que caminhava o tempo todo. E quando ocorreu isso, o que aconteceu? Os sacerdotes, que já procuravam desde sempre, eram os homens da lei, eram os homens que conheciam a palavra, sabiam, era para ser os primeiros a virar e dizer assim: olha que maravilha, como que Deus tem operado, olha como que Deus tem feito tal coisa. Seria hoje, trazendo para os nossos dias, como se um pastor da igreja, um pastor de uma comunidade, um pastor de uma... ele estivesse ali, alguém, outra pessoa qualquer, uma pessoa que fica somente na nave, que às vezes a gente nem sabe que tem um dom, que é aquele que ministra, que é aquele que vai até alguns, e chegasse lá e fizesse, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus fizesse algo tão tremendo na vida deles. E o pastor, ao invés de dizer assim: glória a Deus, porque o Senhor fez tal coisa na vida de fulano, o Senhor usou a vida do Manuel para libertar lá a Joana, olha que maravilha, glória a Deus, olha, usou ele num processo de cura, usou ele num processo de libertação, usou ele num processo de transformação. Mas não, o pastor ficasse com medo de que aquela pessoa fosse receber mais louros, alguém fosse respeitá-lo mais do que a eles. E era isso que acontecia com os sacerdotes. Os sacerdotes, eles tinham medo daquilo que poderia tirá-los da posição que eles tinham, porque era uma posição muito importante, era uma posição muito forte que eles tinham. Eu trabalhei em 93, fui transferida em 93 para uma cidade, fui transferida para uma cidade bem pequenininha, e me lembrou agora isso. Tinham 3 pessoas que eram muito importantes nessa cidade. Quando você chegava, era a primeira a ser atendida, era senhor, senhora, era o padre, na época, né? O padre, um juiz e o prefeito. Eram as 3 pessoas. Chegavam e claro, alguns pastores, mas não eram tantos, porque sempre teve umas diferenças, mas alguns pastores, um pastor principalmente. E então, a gente vai vendo, imagina, um sacerdote sempre era reconhecido, e era isso que ele tinha uma posição de liderança tão grande quanto era do governador na época, daquela que era o rei na época. Era uma posição muito alta, e eles não queriam perder isso. Por isso eles perseguiram a quem? A Jesus Cristo. Perseguiram aqueles que também falavam em nome de Jesus. E assim o que eles fizeram, foram lá, pegaram Pedro e João, enfiaram lá numa prisão, enfiaram lá numa cadeia, mas tiveram medo. Tiveram medo por quê? Porque já muitos ali daquele lugar, diz aqui, 5.000 almas tinham crido, 5.000 homens. Se falou homens, são homens do sexo masculino. Não tinha mulher ali, não tinha criança contada, eram apenas homens. Então a gente pode pelo menos aí duplicar esse número. No mínimo duplicar esse número. Era muita gente que tinha crido naquilo que Jesus Cristo veio fazer. E Jesus, aleluias, ele veio para libertar o homem. A única pessoa que poderia. Não tinha pecado, não tinha nada, nunca foi achada uma falta no Senhor. Nunca foi achada. Assim como fizeram com Jesus, tinham feito aqui com esses homens, porque eles tinham sido acusados por conta da bondade. A palavra disse isso. A palavra diz aqui, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado,
Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Aleluias! Então, eles não tomaram nem a glória para eles, nos disseram assim, é porque a gente andou com ele, então nós somos cheios do Espírito Santo, nós fomos mudados, somos bonzinhos, nós somos... Não, eles não tomaram nada para eles, mas entregaram tudo para Jesus Cristo. Aleluias! Como nós precisamos aprender isso. Como eu preciso aprender isso. Se eu tenho alguma coisa de bom em mim, o que eu tenho em mim é porque o Espírito Santo trabalha em mim. Foi porque Jesus Cristo me deu. Porque se fosse de mim mesma, toda a palavra do Senhor me diz isso, que o Senhor olhando não viu um justo sequer. Todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Mas fulano é bom. Fulano só falta ser crente. Falta tudo, meu irmão. Falta tudo. Só falta acreditar em Jesus. Falta tudo. Falta tudo. É a mesma coisa como a pior das pessoas que a gente pode imaginar. Pensa aquela pessoa que você fala assim, meu Deus, isso é um animal. Isso daí não existe. Isso não é nem ser humano. Está na mesma linha, porque se não for o sangue de Jesus Cristo sobre a vida de um, sobre a vida de outro, não tem nenhuma mudança, não tem nenhuma transformação. E a palavra do Senhor diz aqui que Pedro e João, eles falaram, eles enfrentaram, eles não se intimidaram, porque os sacerdotes, os mesmos que tinham mandado matar Jesus Cristo, os mesmos que tinham crucificado Jesus, então, eles que eram muito menos que Jesus Cristo, seriam muito mais fáceis de ser mortos. Eles poderiam ter um pouco mais de receio, porque se fizeram isso a Jesus Cristo, o que poderiam fazer com eles? Mas não. Eles falaram assim, vem cá, importa a gente obedecer a quem? Obedecer a vocês ou obedecer a Deus? A quem que importa a gente obedecer? A quem que importa a gente seguir? A quem que importa a gente dar crédito? É para vocês? É para aquele que pode fazer todas as coisas? E a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo. Nós tínhamos tantas sentenças contra nós. Mas eu não tinha tanta assim não. Você está enganada. Minha vida, quando eu olho para trás, eu fui uma boa filha, fui uma boa criança. Olha, eu nem brigava com meus irmãos. Na verdade, lá em casa, era quem apaziguava. Lá em casa, era eu que fazia. Sabe aqueles negócios de trazer uma pazinha para... Era eu era a melhor aluna, poxa, nunca respondi nem meu professor, nunca briguei com ninguém, nunca fiz nada com ninguém. Meu irmão, se você olhar realmente, analisando, quantos sentimentos ruins às vezes nós tivemos, mesmo que as nossas atitudes, elas não fossem aquelas que outros olhassem e dissessem assim, olha como que a Fátima é má. Mas dentro do meu coração, quantas vezes eu já tive vontade de matar alguém, quantas vezes eu já tive vontade de bater em alguém, quantas vezes eu já desejei o cargo que outra pessoa tinha, quantas vezes eu já desejei a casa que outra pessoa tinha, às vezes até a esposa ou esposa, namorado, quantos sentimentos de mágoa, de raiva, de ira, quantas situações que nós já tivemos dentro de nós mesmos, que nunca ninguém soube, mas o Espírito Santo de Deus, que conhece todas as coisas, o Senhor que nos conhece, Ele nos conhece lá por dentro, Ele não conhece as minhas atitudes, mas Ele conhece as minhas intenções. Talvez as minhas atitudes falem muito menos do que as minhas intenções. Talvez um tapa que eu dê seja menos problemático para o Senhor do que o tapa que eu retive, mas a palavra que eu lancei. Então, Deus que sabe dos nossos corações, sabe que todos nós precisávamos. E Jesus Cristo, Ele veio para pagar todo o preço de pecado que era contra nós, todo. Éramos pecadores sem nenhuma chance de voltar para Deus. Mas eu poderia. Não, a lei, ninguém conseguiria cumprir toda a lei. Ninguém conseguiria ser santo, ninguém conseguiria ser bom. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. E é difícil, meu irmão, se nós formos honestos, nós vamos vendo que cada vez que a gente caminha com o Senhor, a gente vai se limpando de algumas coisas, mas vão se revelando outras, que a gente precisa tanto, que Ele venha e trabalhe nas nossas vidas, venha e conserte o nosso coração.
Se a gente for honesto conosco mesmo, nós vamos ver que quanto mais nós nos aproximamos dessa luz, mais nós precisamos ser transformados, e mais nós precisamos ser mudados. Mais e mais e mais. Por quê? Porque Ele é puro, Ele é limpo. E tudo aquilo, toda a cédula que era contra nós, todo o pagamento que nós que teríamos que pagar, estavam lançados sobre Jesus Cristo. E nessa época, naquela época lá que Jesus Cristo morreu, que Jesus Cristo foi morto, na verdade, quando as pessoas, os judeus, quando alguém devia, a gente vê lá no Antigo Testamento que fulano do azeite da viúva, quando foi multiplicado, para que ela não precisasse entregar os seus filhos, a gente vai vendo que se as pessoas, se o pai não conseguisse pagar as dívidas que ele tinha que entregar a família, tinha que entregar os filhos, tinha que entregar a esposa, e por último, ele mesmo ia ter que ser escravo, ele mesmo ia ter que se entregar ali, para pagar a dívida. E anotavam lá na porta do camarada, deve isso, deve aquilo, e deve aquilo outro, deve aquilo outro, e deve aquilo outro. Tinha lá um papelzão lá na porta dele. Era a mesma cédula, o mesmo papel que estava também ali, com todas as coisas que nós devíamos. A Fátima tem isso. Tinha lá aquele mapa lá da Fátima, tinha o mapa lá da Maria, tinha o mapa lá da Joana, tinha um mapa lá de cada uma, mas Jesus Cristo veio, foi ali, pegou aquele papel, aleluias, naquela cruz, um sangue puro, um homem que nunca pecou, nunca teve no coração dele nenhum sinal de maldade. Ele veio para pagar a minha dívida, e foi ali, arrancou aquele papel, cravou aquela cédula lá na cruz, e ali estavam pagos todos os nossos preços, todos os nossos pecados. Imagina que você tenha, hoje eu ainda estava meditando nisso e estava pensando, meu Deus, qual seria hoje para mim uma dívida impagável? R$1 milhão? Bom, 1 milhão talvez, R$1 milhão ali talvez, a gente juntasse de lá, juntasse de cá, alguns amigos, alguns parentes, algumas pessoas lá, fulano, ciclano, sei lá, poderia ser pago uma dívida dessa para mim. Agora, $1 milhão, sem chance. Por mais que eu pensasse em todas as pessoas que poderiam me ajudar, por todas as coisas que eu fizesse, não poderia pagar essa dívida. E Jesus veio, seria como se alguém fosse lá, naquele lugar lá onde eu estava devendo isso, e fosse lá e olha, está paga a dívida da Fátima. E Jesus veio e fez isso. Uma dívida impagável, não era uma dívida que poderíamos pagar, porque se pudéssemos, Deus não teria enviado o Filho dele, Jesus Cristo não teria vindo a esse mundo para fazer isso. Se nós tivéssemos alguma condição, orebalachou, se nós tivéssemos alguma condição de pagamento, meu irmão, se tivesse um sequer, o Senhor não teria enviado o Filho dele para morrer neste mundo, para padecer tudo que padeceu, passar toda a vergonha, toda a amargura, passar todas as situações que ele passou, sem esboçar uma reação sequer maligna, proveniente do maligno, mas só demonstrou o quê? Amor, em todo o tempo, até ali naquela cruz, naquele momento crucial, naquele momento pior, ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, perdoa esses que estão me ferindo, perdoa esses que estão me matando, perdoa esses que me levaram para a cruz, perdoa esses que têm feito tal coisa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E Pedro e João vieram no mesmo espírito, porque eles, quando eles receberam, quando Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo, já foi dito aqui, enviou o Consolador, e o Consolador confirmou, Pedro e João confirmou, selou a pedra que foi, a pedra que vocês, os construtores, e quem são os construtores? Os construtores aqui eram os sacerdotes. Quem são os construtores hoje? Somos nós, somos eu e você. Somos nós que somos os construtores, porque nós vamos construindo na vida dos outros uma morada para Deus, uma morada para o Pai. E através de nossas vidas, se nós não tivermos esta pedra angular, se nós não tivermos Jesus Cristo para apresentar, para ser a pedra de fundação, se a nossa palavra, se a palavra que nós levarmos, a fundação, o fundamento não for Jesus Cristo, ela é vazia,
ela não tem poder transformador. Jesus Cristo é a base de todas as coisas. Ele é a pedra de fundação. Sobre ele foi feita toda a igreja, sobre ele foi estabelecida sobre toda a igreja. É interessante que eu sempre lia algumas coisas assim, em construção, e eu achava aquilo diferente, achava aquilo esquisito. Mas, na verdade, nós somos esses construtores e estamos em construção, porque a cada dia, aleluia, é colocado um tijolinho aqui, é colocado um tijolinho ali, até chegar a hora de quê? De adornar, chegar a hora do acabamento, que é o que dá a beleza. E quando, aleluia, esse adorno estiver em nós, como noiva de Cristo, a palavra do Senhor diz isso, como noiva de Cristo, quando nós estivermos adornados, certamente é a hora que o nosso noivo vai chegar. Quando essa construção estiver pronta, quando toda essa construção, que é a igreja, somos pedras vivas, por quê? Porque somos nós que fazemos essa construção, aleluias, na qual o Senhor habita e vem habitar e que Ele quer habitar. Somos nós, pedras vivas, não mais tijolos, não mais argamassa, mas pedras vivas. Eu junto com a Solange, junto com o pastor Carlos, nós formamos uma parede. Eu junto com a pastora Ana, junto com o Isaac, a gente vai formando, aleluias, esse edifício ao qual o Senhor Jesus Cristo é a fundação. Mas que aqueles construtores lá atrás rejeitaram, os sacerdotes rejeitaram, mas se tornou o quê? Uma pedra angular. O que é uma pedra angular? A pedra que dá sustentação a toda uma construção. É a pedra que dá sustentação. Se estamos aqui, é porque teve essa pedra angular. Porque senão teria se acabado lá atrás. E a palavra do Senhor, aleluias, vem falando aqui. Que eles ali, eles não podiam fazer nada. Os sacerdotes não podiam fazer nada. Porque eles não podiam negar o que todo mundo estava vendo. Não tem como. O homem estava andando, o homem era paralítico, o homem estava andando. Como que eles iriam dizer que, não, isso daqui foi uma farsa? Sem chance de ser uma farsa. Como muitas vezes, meu irmão. Um dia eu fui paralítica, mas o Senhor me fez andar. Então, sem chance de alguém virar e dizer assim, não está em Cristo. E essa é a diferença que nós temos que ter, porque as pessoas têm que olhar para a gente, não é na nossa palavra que nós temos que falar com os outros, mas é o Senhor ver que aquele que fazia tal coisa, aquele que adulterava, já não está adulterando mais, pelo contrário, ele está limpo, ele está purificado, ele está transformado não apenas exteriormente, mas dentro dele já não tem mais aquilo. Aquela malignidade já ficou cravada lá na cruz, e ele está limpo, porque, aleluias, ele passou pelo processo do Senhor, ele passou pelo batismo, ele passou, aleluias, de reconhecer que ele era pecador e que dependia do Senhor. Nós dependemos de Cristo, e se nós não tivermos esse entendimento, se a gente achar que, não, sou eu posso... Não, meu irmão, a gente não pode nem mesmo. A palavra do Senhor, Paulo diz assim para a gente, o que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. E ele estava dizendo isso, sabe por quê? Dos pecados, das coisas que ele ainda cometia. E olha que é o Paulo que disse, pode me seguir, porque assim como eu sigo Cristo, eu sigo Jesus e você me segue. Porque não há um justo sequer nessa terra, se não for o Espírito de Deus. Temos que porfiar, temos que ir mudando, pedindo ao Senhor, Senhor, me dá mais do Senhor, me dá mais do teu Espírito e menos da Fátima, porque assim não é por força que nós não fazemos, não é porque eu tenho medo de chegar, não, deixa eu andar aqui no limitezinho, porque deixa eu andar aqui, não, eu não quero nem chegar no limite, porque ele não me interessa. Eu estou bem aqui abrigada no Senhor. Estou bem abrigada, aleluia, no esconderijo do Altíssimo. Estou bem aonde eu estou em Cristo Jesus. Eu não tenho mais falta de nada. A minha carne não me chama mais para nada. Temos sim que resistir, estar sujeitos a Deus em primeiro lugar, com confiança naquilo que o Senhor faz. E aí Ele nos esforça. Nós temos que nos esforçar para estarmos num lugar de limpeza, porque quando nós escolhemos andar com Cristo a despeito de qualquer coisa, todas as outras coisas, meu irmão, todas as outras coisas deixam de existir. É a palavra quando diz ali do homem que encontrou uma terra, encontrou ali um terreno,
tinha uma grande pérola, tinha uma pérola de grande valor. Ele vendeu tudo que ele tinha para ficar com aquela pérola. Trazendo para essa situação no espiritual, eu vejo o seguinte: a gente deixa todas as coisas. Vender é o quê? Deixar para lá, é entregar, é trocar, fazer qualquer coisa, mas não ter mais posse dele. A gente entrega todos os desejos da nossa carne por amor a essa pérola, para ter essa pérola, para ter essa presença nas nossas vidas. Porque essa presença nas nossas vidas é a convicção, é a certeza de que em todas as coisas realmente nós somos mais do que vencedores. Quer estejamos vivos, quer estejamos mortos. Se morremos, morremos para o Senhor. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Em qualquer situação, realmente nós somos mais do que vencedores. E o Senhor, aleluias, Ele pode nos pegar pelas mãos, porque somos filhos. Reconhecemos que dependemos e que precisamos dEle. E a palavra do Senhor, aleluias, diz aqui: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então não tem como, depois que a gente já andou com Cristo, aquele hino é uma grande verdade. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar, se você não procurar outro lugar para viver. Porque se você quiser procurar outro lugar, e se aquilo ali te agradar, você vai acabar andando para lá. Agora, quem já pisou e quem tem essa marca do Cordeiro na sua vida, quem gosta de andar com esse noivo, quem gosta de andar com esse Pai que é Deus, certamente não tem outro lugar que possa nos satisfazer. Ah, mas não tem, meu irmão, não tem. A melhor festa, a festa mais badalada, ela não tem mais sabor, sabe por quê? Porque o sabor que nós temos quando nós nos encontramos com o nosso noivo, quando a gente fala com o nosso Pai, quando Jesus Cristo nos toca, quando o Espírito Santo nos envolve, quando às vezes até na nossa própria casa nós sentimos essa doce presença, não tem ninguém mais que possa fazer, essa paz que envolve a nossa alma, apesar e a despeito de todas as coisas, mesmo que o barco esteja balançando, nós sabemos que se Jesus está no barco, alguma coisa Ele vai fazer. Ele não vai deixar que nós pereçamos, não vai deixar que nós acabemos da forma que muitos acabam. Mas para acontecer isso, nós precisamos de quê? Precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Precisamos ter decidido por Jesus Cristo. Não importa o tipo de vida que você tenha. Tem pessoas que já têm uma vida com Cristo, já têm uma caminhada com o Senhor, já entregou a sua vida para Jesus Cristo, que já tem, aleluia, procurado servir ao Senhor com tudo que ela é e com tudo que ela tem, com inteireza de coração, ainda que muitas vezes erre. Conforme diz ali João: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado no céu. O Senhor sempre tem, aleluias, um escape para aquele que chega diante dele em arrependimento, aquele que faz, até dar uma deslizada, mas não era aquilo que ela queria, porque nós podemos pecar, mas não podemos permanecer naquela situação. A palavra do Senhor nos fala isso. E a palavra do Senhor nos diz também que quando nós estamos nele, Ele pode fazer uma mudança na nossa vida. Aquele que ainda não se decidiu por caminhar com Jesus Cristo, porque é uma decisão que nós fazemos. Fazemos onde? Fazemos na nossa vida, na nossa mente, no nosso intelecto. Eu não quero mais esse tipo de vida que eu ando tendo. Eu não quero mais continuar nessa situação. Eu ando nessa situação de pecado, eu ando nessa situação de imundícia, eu ando nessa vida, mas não é o que eu quero mais para a minha vida. Aí você faz uma decisão por Jesus Cristo, e aí vai caminhando com o Senhor, e o Senhor vai te limpando, o Senhor vai te mudando por dentro, não é por fora não. Não começa primeiro a mudar suas vestes, não começa primeiro a mudar suas características, não. Ele vai te mudando lá por dentro, vai fazendo uma limpeza profunda. E quando Ele nos limpa por dentro, é impossível aquele que já se limpou um dia olhar para trás e voltar. Aquele que já andou num lugar, aleluia, de extrema limpeza, é impossível ela gostar de viver numa casa suja. É impossível, não tem como a gente gostar de viver nessa casa suja. Por isso,
nessa noite, eu quero chamar você. Se você ainda não fez um concerto com o Senhor, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo, se ainda não entregou a sua vida para Ele, para ser transformado, para ser mudado, para ser, aleluias, aquele que realmente pode te levar para o céu, é o único passaporte, é o único lugar, é a única pessoa que pode nos levar para o lugar de origem, nosso lugar de origem, que é em Deus. Não tem outro caminho. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E se você quer ser salvo do sistema, dessa cultura que está tão mudada, e vai ser uma guerra de culturas, não adianta, é quem é e quem não é, quem gosta das coisas certas e quem não gosta, quem gosta daquilo que está caminhando para Deus e quem não gosta, quem prefere outro tipo. A palavra do Senhor nos diz isso. Diz que Ele nos deu o livre-arbítrio, nós temos liberdade de escolha. Ele não pega ninguém não, porque eu te criei, porque eu te formei, porque eu fiz você, eu quero que você venha para mim. Não, se você gosta de outras situações, Ele vai respeitar, Ele não pode ir contra a natureza dEle. Ele vai respeitar a sua vontade e você vai permanecer onde você quer. Mas eu quero te dizer uma coisa, não adianta nós pensarmos que vai voltar ao que nós éramos até o início de sair, até março do ano passado, que andávamos com toda tranquilidade, que fazíamos, não tem mais volta, já estamos num processo, e no meio desse processo, o único caminho, aleluias, para nos fortalecer é Jesus Cristo, nos fortalecer de todos os ataques na nossa mente, nos fortalecer de toda mudança da nossa mente, de toda a cultura que possa vir para trabalhar na nossa mente. A mente que está firme em Cristo, o Senhor vai firmar a cada dia mais. Mas aquela que está titubeando, aquela que é meio lá, meio cá, é um pouquinho acredito, mas um pouquinho não acredito. Essa fica em cima do muro, e em cima do muro normalmente é para ter uma mente conturbada. Então vamos nos levantar nessa noite em nome de Jesus Cristo e aleluias, vamos orar. E eu quero perguntar se tem alguém, seja através da live, seja aqui, se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo e pedir, Senhor, me muda, me transforma o meu ser. Eu tenho sido esse que anda um pouco lá e um pouco cá. Ora eu acredito em tudo que o Senhor fala, ora eu tenho minhas dúvidas. Então é hora de conserto, é hora de transformação, é hora de crer naquele, fazer assim como Pedro e João. Olha, a quem importa que eu obedeça a vocês ou que eu obedeça ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Senhores? Nós precisamos tomar uma posição e que nesta noite, aleluia, você tome uma posição, você se coloque diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor, ó Pai amado, aleluias, Pai, tem nos dado, ó Deus, tempos, ó Pai, de reflexão, tempos, Senhor, para avaliarmos a nós mesmos. Aqueles que já te conhecem, Pai amado, te conhecem às vezes há tanto tempo, Senhor. Às vezes caminham contigo já há 30 anos, 40 anos, ó Deus, 10 anos. Pai, é um tempo tão longo. Mas, Senhor, na verdade, são apenas religiosos, como eram esses sacerdotes. Mas o Senhor não nos chamou para sermos, Pai amado, apenas, Pai amado, participantes de uma denominação. Mas o Senhor nos chamou para sermos participantes do Teu reino, Pai. Estarmos em Ti, ó Deus amado, aleluias, para que quando chegar o grande dia, Pai amado, nós possamos reinar contigo. Somos Teus embaixadores aqui nesta terra, Pai. Estamos no mundo, mas não pertencemos a Ele. Assim como Jesus Cristo já orou por nós. Que nos livrasse, Pai amado, não nos livrasse deste mundo, Senhor, mas nos guardasse dentro dele. Então, Senhor amado, assim como, Senhor amado, aleluias, Pai, numa embaixada, Pai, estamos abrigados, ó Pai amado, debaixo das Tuas potentes mãos. Ajuda-nos, ó Pai amado, a nos fortalecer a cada dia. Ajuda-nos, ó Pai amado, aleluias, Pai, a nos firmarmos a cada dia na Tua palavra e a reconhecer que sem Ti, Jesus Cristo, sem Ti, nada podemos fazer. Sem a Tua presença, nada podemos fazer, Pai amado. Ajuda-nos, ó Pai amado, a nos limparmos cada dia mais e nos parecermos cada vez mais contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluias. Amém, Jesus.